Fala, torcedores, beleza? Estamos de volta para mais um vídeo aqui no canal, pessoal. Agora há pouco, lá na Bahia, o Bahia venceu o Fluminense por 1-0, o gol de Everaldo. Porém, né, o Bahia deu sorte nessa rodada, porque pegou um Fluminense totalmente reserva e pensando, sinceramente, somente em sábado, na final da Libertadores. Vamos falar aqui rapidamente do jogo, né? Hoje quem está aqui com a gente é o Rodrigo, que está sempre conversando com a gente no canal aqui, nos vídeos, e depois vamos trocar uma ideia sobre essa história do Fluminense há 4 dias, né, da final da Libertadores ter que jogar uma partida. A CBF ajuda ou não ajuda os clubes brasileiros? Será que essa partida não poderia ter sido adiada? Será que o nosso calendário é tão apertado assim que um clube que está disputando a final da maior competição sul-americana é obrigado a jogar 4 dias antes? Ah, mas foi de reservas. Sim, mas tem mobilização. O Igor Gonzalez jogou, o David Braz jogou, o Alexander jogou, né? E são jogadores que estão na reserva do Fluminense. Mas daqui a pouco a gente fala. Vamos falar do jogo em si, né? Me surpreendeu o jogo, porque o Fluminense foi dominante. O Fluminense, na minha opinião, jogou até melhor que o Bahia. Mais posse de bola, mais chutes a gol, 2 bolas na trave. E o Bahia jogando em casa, né? E precisando da vitória, eu acho que até foi meio acuado pelo Fluminense. Mas no final, venceu o Bahia 1-0. O Fluminense também não estava muito afim de jogar, né? Com a cabeça, como eu falei, lá em sábado. E se deu bem o Bahia. Já o Fluminense, né? Caso perca a final, né? Que é uma possibilidade, já fica mais longe da zona da Libertadores e vai ter que correr atrás para se classificar direto para a Libertadores. Fala aí, Rodrigo. O que você achou do jogo? E o Fluminense hoje totalmente reserva contra o Bahia. Boa noite, filho. Boa noite, Robinho. Boa noite a todos os amigos, espectadores. Foi um jogo. Quando a gente olhou a escalação do Fluminense e viu o time recheado de reservas, né? Pela disposição que o Bahia entrou no jogo pela importância que o Bahia estava dando ao jogo, a gente imaginava que o Bahia venceria, né? De uma forma mais fácil. Mas foi completamente ao contrário. A molecada do Fluminense entrou completamente motivada. Alguns jogadores, como você disse, que vão estar no banco, de repente, já está querendo já uma posição ali no banco, né? Mostrou o jogo. Destaque para o uruguaio, o Hernandes, muito bom jogador, né? O Fluminense mandou no jogo. Quando o Bahia fez o gol aos 39, o Fluminense já tinha colocado 2 na trave aos 10 e aos 25. Né? O segundo tempo, o jogo continua a mesma coisa. O técnico do Rogério Ceni tirou os 3 jogadores, né? Tirou o Tassiano, tirou os 2 pontas e entrou com o Jacaré e com o Ademir. O Bahia tem até um bom banco de reserva, né? Eu estava olhando hoje aqui, bons jogadores. Né? O Rogério Ceni conseguiu dar um pouco mais de ritmo, mas não foi nada muito além. O Fluminense conseguiu no final do jogo uma jogada individual com o Isaac também, uma grata revelação aí. Esse Isaac, bom jogador, né? Só que ele acabou estando para fora. No mais, né, um resultado muito bom para o Bahia. Abriu 7 de vantagem ali para o Vasco, né? 37. Agora tá o Santos tem 34. O primeiro é o Vasco. Muito importante esse resultado para o Bahia, né? 0-0 é importante essas horas. E o Fluminense, aquele jogo que todos entraram já pensando na final de sábado, né? Não tem como. Ninguém está pensando nesse jogaço de sábado, né? Uma final que vai mobilizar não só a América do Sul, como o mundo também. Eu acho que depois da Champions é a taça que mais vale, né? Mas que mais tem glamour, a Taça Libertadores. Né? E vamos ver o que vai dar, né? Nesse jogo de sábado. Né? Alguns jogadores me surpreendeu ter ido, né? O Ione, o David Braz, como você falou, era reserva, jogaram. Né? Estou bastante curioso para esse jogaço de sábado. Né? Minha torcida, claro, para o Fluminense, como carioca. Não, com certeza, né? O jogo foi um jogo atípico, né? Uma terça-feira, amanhã começa a rodada, hoje o jogo já aconteceu por causa da Libertadores mesmo, né? E o Bahia se deu bem, né? O Bahia não abriu 7, não abriu 6 pontos. O Vasco tem 31 O pontos. Vasco empatou, certo? O Vasco tem 31 pontos. Que Então, resultado ruim para o Vasco, né? Que o Bahia resultado ruim. porque o Bahia, Cruzeiro e Corinthians desgarraram, mas são 6 pontos, né? Então,
realmente o Bahia não tem nada a ver com isso. O Bahia apenas, né, tá fazendo a sua parte e deu a sorte de pegar um Fluminense completamente sem vontade nenhuma no jogo. A CBF, a organização do nosso futebol, não vou dar culpa só na CBF não, tá? Porque tá todo mundo junto, CBF, confederações, clubes, presidentes e por aí vai. Eles são dos maiores adversários do nosso próprio futebol. Impressionante como tudo no Brasil, ou quase tudo, né? Também não vamos falar que tudo, porque tem coisa boa que acontece, mas quase tudo no Brasil é para atrapalhar os clubes, né? Estou trazendo até um argumento que hoje eu vi cedo na Jovem Pan, um argumento até que foi do Mauro César. Por que esse jogo, né? Por que Fluminense e Bahia tiveram que jogar a 4 dias da final da Libertadores? Ah, mas foram reservas, não importa. Delegação viajou, o clube se mobilizou. Como nós falamos, alguns dos titulares que podem entrar em campo jogaram, né? Amanhã a galera volta para o Rio, beleza. Mas é uma mobilização do clube que não deveria. O clube deveria estar descansando, treinando. Essa galera deveria estar concentrada com os titulares, todo mundo já pensando na final. O Boca Juniors está lá uma semaninha parado. Uma semaninha, gente, não dá para perder ritmo de jogo. Uma semaninha não coloca também ninguém em ritmo de jogo, né? Então, na minha opinião, realmente esse jogo não deveria ter acontecido. E aí, digo mais. Aí o argumento vai ser: não, nosso calendário é apertado. Mas, Aí ô, Robson, a CBF, ela não. A gente já sabe, só ver como está a nossa seleção, né? A CBF. a O seleção, técnico está contratado daqui a um ano, a gente nem sabe se vai vir ou não. Uma a bagunça seleção, generalizada. A semana passada a gente estava debatendo aqui que aumentaram uma rodada. não, Uma bagunça a danada. seleção, filho, eu particularmente tô nem aí. Se tá bem, se tá mal, tô nem aí. Quero que a seleção se exploda. Ah, rapaz, E, eu queria e outra entender, coisa, Robinho. e outra coisa, rapidinho para passar para você. A seleção, eles conseguem o que eles querem, que é ganhar dinheiro, filho. Ganhar dinheiro. Eles querem ganhar dinheiro com amistosos pelo mundo todo aí, jogando contra fulano, contra ciclano. É isso que eles querem. Então, o Isso. objetivo principal da seleção é alcançado. Se vai ganhar a Copa, se não vai, se vai ganhar isso, se vai jogar A, se vai jogar B, isso é para a torcida. Eles estão um pouco se preocupando, né? Porque eles não ganham dinheiro na Copa, filho. Eles ganham dinheiro nas datas FIFA que eles espalham amistosos ou até mesmo eliminatória Brasil afora. O Brasil vende caríssimo um pacote para jogar seus jogos na Europa, na Ásia, na África e por aí vai. Mas aí, voltando aqui ao assunto, por causa dos estaduais, ou seja, para Fluminense jogar contra Americano, Bangu, Madureira, Olaria, sei lá quem joga o estadual, para ter esses jogos horrorosos no começo de ano, o Fluminense hoje tem que jogar, tem que se mobilizar para jogar a 4 dias do maior torneio sul-americano. Isso por si só já é muito importante, né? Qualquer clube brasileiro que chegar à final da Libertadores é o nosso maior campeonato. Ponto. E além disso, o Fluminense é um título inédito. O Fluminense nunca ganhou a Sul-Americana, nunca ganhou um título sul-americano, nunca ganhou um título fora das fronteiras do Brasil. Então, o Fluminense ganhar esse título sábado, filho, vai ser uma emoção fora do comum para os tricolores. Não é só porque ganhou a Libertadores. Sabe o Palmeiras quando ganhou a Copinha? Que ninguém parou de usar que ele tinha o Copinha? Aquela história de virgem das Américas vai acabar. É mais uma zoação que botafoguenses, flamenguistas e vascaínos não vão poder ter com o tricolor. Então, o que está em jogo para o torcedor do tricolor, o que está em jogo na quarta-feira não é só um título da Libertadores. É muita coisa. Mas fala aí, o que você acha dessa história? O jogo poderia acontecer sem problema? Não poderia? A CBF realmente é uma zona em relação ao nosso calendário? Ou você acha que não? Tá bom, 4 dias não é nada, até lá dá para descansar e bola para frente. Fala aí. Não, eu concordo. É um vexame pra gente, é muito feio essa bagunça. Né? Com Fortaleza já deu uma folga, né? Fortaleza teve uma folga para a final, né? Boa, era na terça, o jogo era na terça. Mas Aí teve aí o foi lance do sorte do Botafogo Fortaleza. lá, né? Foi sorte porque o Botafogo não pagou a luz. Não pagou a luz do Engenhão.
Não, mas teria um jogo, entendeu? O Sim, caso do sim. Fortaleza foi apenas sorte, não foi a CBF Sim, a que. CBF, eu acho que ela não. Eu acho estranho. Eu queria entender, eu sou torcedor, né? Eu sou um pouco leigo, assim, essa questão da política. E não tá errado em ganhar dinheiro, né? Não, Mas, claro que não. cara, dá para fazer uma seleção competitiva. A seleção tá um padrão europeu. Os jogadores todos estão na Europa, né? Você viu jogadores brilhando aqui, formado aqui. Eu acho que o último jogador formado aqui no Brasil foi o Neymar. Querendo ou não, que saiu pronto, foi o Neymar, né? E eu não consigo te dar uma opinião sobre a CBF. Para mim, a CBF estragou o nosso futebol. Ela está conseguindo acabar com o nosso futebol, né? A CBF ganha rios de dinheiro com a seleção e repassa pouquíssimo isso para o nosso futebol em si. Parecia ter uma organização nessa época. O mundo mudou, a política mudou, né? O Ricardo Teixeira mudou também. Nessa época, eu acho que era o Ricardo Teixeira. Parecia nada, filho, parecia nada. Nessa mesma época, teve a Copa União, porque um assinou lá, o outro não assinou. Tem esse imbróglio até hoje, quem é Mas a nossa seleção campeão. era boa, Robinho. Nossa seleção era boa. Ah, mas a seleção era boa que tinha jogador bom. Hoje tem jogador ruim. A culpa não é da organização, a culpa é da safra. A culpa dos jogadores são fracos. A culpa não é da É, safra. A culpa não é da organização. Você pode organizar a Federação Asiática, pode se organizar perfeitamente. Os caras são ruins, não vão ganhar. A isso é organização, verdade. a organização não ganha time, não ganha título. Então, Entendeu? foi os nossos jogadores que eram muito bons. Sempre foi uma bagunça isso aí mesmo, pelo jeito. Né? Sempre foi Sempre isso aí foi, mesmo. pô. Sempre foi. Agora, agora, agora não tá uma bagunça. Agora só está elitizado. A CBF não olha pelos clubes, não organiza as paradas. Né? Uma federação tão rica igual a nossa poderia muito bem ajudar, assim, não é os clubes, mas ajudar todos os clubes, todos os campos que existem no Brasil, de primeira, segunda e terceira divisão, serem um tapete. Ela tem Tapete, dinheiro para poderia. isso. Pelo dinheiro que tem, né? Ela tem dinheiro para isso, filho. Tem Não muito faz porque dinheiro, não quer, CBF. não faz porque eles têm que beber champanhe, viajar em jato e fazer noitada lá em iates. É por isso que não tem. É. Aí você Não vê o precisa nosso nem, futebol não precisa nem perdendo a ajudar os clubes, não, essência. tá? Não estou falando de ajudar os clubes em si. Eu estou falando que, pô, ajudar Estruturar. Dá uma e ajudar na estrutura. estrutura, eles têm condições, a CBF tem condições, não faz porque não quer. Então é isso aí, galera. A gente discutiu aqui rapidamente a história do Fluminense, né, que perde para o Bahia, mas completamente voltada para a Libertadores. É a situação, né, de ter jogo a 4 dias da final. Volto a dizer, eu sei que foram reservas, mas está lá o Boca Júnior, uma semaninha titulares e reservas, só se concentrando, só focado na final da Libertadores. Sábado, pessoal, 5 da tarde, Maracanã, Fluminense e Boca Juniors. A final da Libertadores 2023. Quem é tricolor e quem não é tricolor, com certeza que gosta de futebol, vai estar na frente da TV para ver esse jogo. E, pessoal, sexta-feira, 10 da noite, tem a live Arena Torcedores. E vai ser completamente voltada, vai ser uma live especial sobre a final da Libertadores. Vamos falar expectativas, tentar trazer tricolores aqui para falar, expectativa para o jogo. E também da galera aqui que está sempre participando sobre o que espera desse grande confronto. Então aí, pessoal, quem gostou, quem chegou até aqui, curta o nosso vídeo, por favor. Siga o nosso canal. Compartilhe o nosso vídeo para o YouTube entender que ele pode ir para mais pessoas. E é isso aí. Muito obrigado a todos. Até a próxima, pessoal. Valeu, Rodrigão. Valeu.